Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Amém. Chegamos ao culto de Pentecostes. Pentecostes é o dia do aniversário da igreja. São 50 dias após a Páscoa. Todos os anos, quando nós celebramos o culto de Pentecostes, somos chamados a olhar nas Escrituras, a perceber o que está nela registrada sobre quem é o Espírito Santo, sobre qual é a sua função e o que ele de fato faz, não só na nossa vida, mas também na vida da igreja. Quando a gente lembra do dia de Pentecostes, da promessa lá no profeta Joel, capítulo 2, da vinda do Espírito Santo, e quando lemos o capítulo de Atos 2, que é o cumprimento dessa profecia, no dia em que os apóstolos estavam reunidos e sobre eles vem, como línguas de fogo, o poder do Espírito Santo, para que eles possam ser testemunhas de Jesus, como ele mesmo prometeu, até os confins da terra. Portanto, nesse culto, nós queremos meditar na pessoa do Espírito Santo e na sua função entre nós como pessoas cristãs e também na sua comunidade, a Igreja de Jesus Cristo. Quando a gente fala do Espírito Santo, a gente lembra que ele, conforme o Salmo 104 vai nos dizer, ele manifesta a presença de Deus nesse mundo. Esse mundo é sustentado pelo Espírito Santo de Deus. Isso é muito importante para a gente saber. Deus está presente nesse mundo, também por meio do seu Espírito. Ao abrirmos o Evangelho de João, percebemos também dois capítulos muito importantes que nos falam de quem é esse Espírito Santo e o que ele nos faz. Lá no capítulo 14 e capítulo 16 do Evangelho de João, Jesus então anuncia aos seus discípulos, naquela noite em que ele foi traído, antes ainda da própria Páscoa, ele anuncia a vinda do Paráclitos, a vinda do Consolador, do Espírito Santo de Deus que viria para consolar os discípulos e toda a igreja que vai surgir ainda lá depois em Atos. Também nesse bloco do discurso de despedida de Jesus, que vai dos capítulos 13 a 17 de João, o capítulo 16 então nos mostra de uma forma muito concreta qual é o papel que o Espírito Santo tem. Ele vem para nos convencer de três coisas: do pecado, da justiça e do juízo. E, obviamente, o pecado do ser humano, que na obra redentora de Jesus Cristo é mostrado para nós, é revelado para nós a justiça de Deus e o juízo de Deus. E, portanto, o Espírito Santo tem esse papel de nos convencer do plano salvífico de Deus, do que Deus fez e do que Deus planejou já desde a eternidade fazer nesse mundo em Jesus Cristo. Além disso, o Espírito Santo, lá em João, também vem para nos guiar à verdade. E o próprio João vai dizer que Jesus Cristo é a verdade. Vejam, eu ainda nem comentei todas as coisas que eu anotei aqui para mencionar para você qual é o papel do Espírito Santo. Mas só isso que nós já ouvimos mostra para nós a importância que o Espírito Santo tem, a importância de celebrarmos o culto de Pentecostes, a importância de vivermos a partir do Espírito Santo de Deus. Mas vamos lá, vamos continuar. Quando a gente lê as cartas paulinas, nós percebemos também uma fala muito enfática de Paulo sobre os dons do Espírito Santo, o que nós chamamos de carismas. Ou seja, o Espírito Santo também nos concede dons para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Então, é muito interessante, muito importante a gente saber que a nossa capacidade de servir e de testemunhar não vem de nós mesmos. Por nós mesmos, nós não temos aptidão nenhuma para sermos cristãos e edificarmos a sua igreja, a igreja de Jesus Cristo aqui nesse mundo. Mas é o próprio Espírito Santo de Deus que capacita você e eu com dons para servir a Deus, servir as pessoas, para edificar a sua igreja. Não por último, temos também a própria palavra forte que Paulo fala do fruto do Espírito Santo, que é como se fosse uma tangerina, uma bergamota, que é uma fruta, mas que tem vários gomos, né? Onde a gente lê lá em Gálatas capítulo 5, que o fruto do Espírito Santo é o amor, a paz, a fidelidade, a bondade, a benignidade, o domínio próprio e tantos outros mais. Ou seja, quando nós paramos para refletir sobre isso, percebemos como é importante
a fé cristã ser vivida a partir do agir do Espírito Santo em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo, diz o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios. O Espírito Santo habita em nós quando estamos nós em Cristo. E é sobre isso que o texto previsto para a pregação deste domingo de Pentecostes está nos dizendo. E eu quero convidar você a acompanhar a leitura. É um texto muito importante, o capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos. Praticamente o capítulo todo o apóstolo Paulo está mencionando a importância e aquilo que o Espírito Santo faz em nós. E o texto previsto são apenas alguns desses versos. É o capítulo 8, o versículo 14 até 17, que eu passo a ler para nós. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual chamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Até aqui, esse texto tão curto, mas muito profundo a respeito daquilo que o Espírito Santo faz em nós. No primeiro momento, quero brevemente mencionar algo aqui do capítulo 8 de Romanos. O apóstolo Paulo está falando do pendor do Espírito Santo. É uma palavra não muito conhecida entre nós, ela está na versão que eu aqui acabei de usar, a versão de Almeida, revista atualizada. Mas a palavra pendor no original significa uma inclinação, um modo de pensar, um modo de viver. O apóstolo Paulo, nos versículos de 1 até ali o versículo 11, está falando da distinção entre o pendor da carne, as inclinações da carne, e o pendor do Espírito Santo de Deus, que é a inclinação do Espírito, ou seja, o modo de pensar do Espírito. E nós, como cristãos, se estamos em Cristo, então o Espírito Santo habita em nós. E nós, por conta do Espírito Santo habitando em nós, recebemos dele a possibilidade, eu vou assim dizer, de pensar diferente. O cristão não vive a partir do espírito da época. Ele não vive a partir do modo de pensar da carne, ou seja, do pecado, ou seja, deste mundo. Nós temos outros critérios para viver a nossa vida de fé e para dar testemunho do Evangelho nesse mundo. E isso nós não conseguimos fazer por nós mesmos. Isso é algo que faz parte da obra de Cristo em nós e por isso ele envia o Espírito Santo. O Espírito Santo não veio para completar a obra de Cristo, como algumas pessoas pensam até hoje. Pelo contrário, a obra salvífica de Jesus foi suficiente. Por isso, Jesus Cristo é o nosso único Senhor e único e suficiente Salvador. Não há nada mais para ser feito. Não há nada mais que nós podemos fazer e também não há nada mais que o Espírito Santo faça. Pelo contrário, ele vem para nos guiar a Jesus, ele vem para nos fazer lembrar das palavras de Jesus, ele vem para nos testificar, para nos dar testemunho de que nós pertencemos a Cristo, se assim cremos no Evangelho de Jesus. É sobre isso que o apóstolo Paulo está fazendo a distinção, e aí ele entra justamente num aspecto muito interessante desse capítulo 8, que teria a ver com, ou teria melhor dizendo, tem a ver com a nossa identidade como pessoas que creem em Jesus. Qual é a nossa identidade? Aqui eu faço uma ponte de novo com o Evangelho de João. O Evangelho de João começa dizendo que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Muito bem, isso é o que você e eu recebemos por crermos em Jesus. Quem crê em Jesus, quem foi convertido do pecado, das trevas, dos ídolos para o único e verdadeiro Deus em Jesus, aquele que crê que Jesus é o seu Senhor e Salvador, é chamado filho e filha de Deus. Ninguém é chamado filho de Deus sem Jesus. Por isso é um grande equívoco que a gente escuta por aí, que as pessoas dizem, todo mundo é filho de Deus. Todos nós somos criaturas de Deus,
filhos e filhas de Deus, nós só somos a partir da fé em Jesus Cristo. Não existe outro caminho para sermos filhos de Deus. E quem nos dá a certeza? Quem carimba isso para você e para mim? Por isso que falamos hoje da identidade. Quem é que pode testificar isso? O apóstolo Paulo, então, aqui em Romanos 8, diz que isso é tarefa do Espírito Santo. 3 aspectos estão aqui nesse breve texto que eu quero compartilhar com você. Portanto, o primeiro, no versículo 14, o apóstolo Paulo está tirando as conclusões dessa distinção entre nós não sermos moldados pela forma de pensar da carne e da lei, mas sim a forma de pensarmos e de vivermos a nossa vida a partir do Espírito de Deus. E a primeira coisa que ele vai falar no versículo 14 é que, se então nós somos guiados pelo Espírito de Deus, somos filhos de Deus. A nossa identidade como filhos de Deus tem a ver com o fato de sermos guiados pelo Espírito Santo. O GPS da nossa vida tem um guia muito claro, é o próprio Espírito Santo de Deus, que a partir da sua atuação na nossa vida, através da palavra, das Escrituras, mostra para você e para mim como chegamos à fé, mostra para você e para mim como podemos ter o discernimento da nossa vida, como podemos viver e testemunhar da nossa fé. Como filhos de Deus, somos guiados pelo Espírito Santo. Esse, na verdade, é um aspecto muito importante quando a gente para pensar sobre como fazer a vontade de Deus, de como viver a nossa vida no dia a dia. E, portanto, o Espírito Santo nos guia a partir da palavra que nos faz lembrar do que Jesus fez e do que Jesus nos disse, e dessa forma nós temos condições de viver a nossa vida de fé, de testemunhar do Evangelho. E não só isso, se Ele também nos concede dons, significa que Ele nos guia à comunidade, nos leva à comunhão com as outras pessoas da comunidade e nos faz servir com os dons que Ele mesmo concede para você e para mim. Ele também nos guia mostrando para você e para mim a importância de abandonarmos as obras da carne e praticarmos as obras do Espírito. E as obras do Espírito, ou os frutos do Espírito, são justamente aquilo que tem a ver com o caráter de Cristo em nós. Mais uma vez, vocês percebem? Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Aquele que está em Cristo tem o Espírito Santo habitando em si. Ele vai viver diferente. Isso tem não só uma questão de estilo de vida, é uma questão de caráter, é uma questão de atitude, é uma questão de postura de vida, de testemunho de fé e de vida. Portanto, como é bom sabermos que, por sermos filhos de Deus, não vivemos de qualquer jeito. Nós temos critérios que vêm da própria palavra de Deus, e é o Espírito Santo que nos guia a esses critérios e que nos ajuda na nossa prática, no nosso dia a dia, a darmos testemunhos claros desse guiar. Esse é o primeiro aspecto, que está no versículo 14. É interessante que no versículo 15 ele vai colocar um outro aspecto. Como filhos de Deus, que somos guiados pelo Espírito, nós também vamos o quê? Receber o testemunho do Espírito de Deus sobre o nosso espírito, mas não um espírito de escravidão, como aqui diz o texto bíblico, mas o espírito de adoção. É interessante esse aspecto. Deus só tem um único filho, o Filho unigênito de Deus, Jesus Cristo. Mas olha que maravilha é o Evangelho. Se você está em Cristo, é como se você e eu fôssemos adotados por Deus, para também sermos então filhos e filhas de Deus. É muito legal isso. Por quê? O Espírito Santo, ele nos convence da justiça e do juízo. Ele nos convence de que em Jesus Cristo nós somos libertados do pecado. Ele nos convence de que nós não precisamos mais viver na escravidão. Por isso nós não temos mais um espírito marcado pela carne, por esse mundo, pelas nossas inclinações, pela nossa tendência pecaminosa, mas nós somos chamados a viver a partir da obra que esse Espírito Santo faz em nós, porque ele nos adota. Deus em Jesus Cristo nos adotou e é o Espírito Santo que nos
permite isso. Nós recebemos, esse é o verbo que está aqui no versículo 15, porque não recebestes o espírito de escravidão para continuarmos vivendo atemorizados com medo, mas o espírito da adoção. E ao invés de termos medo, olha só o que o apóstolo Paulo diz, nós podemos clamar, Abba, Pai. Você conhece essa expressão? Abba é uma palavra aramaica para pai, o que não significa, muitos traduzem por paizinho, mas não é essa a formulação correta, é pai mesmo, mas é um relacionamento íntimo que eu posso ter com Deus. Deus como pai, acima de tudo na Bíblia, tem a ver com a aliança dele. Já o Antigo Testamento testemunha que Deus era chamado de Pai. Nós temos isso lá no livro de Isaías, temos de forma indireta no livro de Oséias, quando o profeta anuncia uma palavra de Deus dizendo, do Egito chamei o meu filho. Deus lida com o povo de Israel, ele funda uma aliança com esse povo de Israel como sendo pai e filho. É muito interessante, é muito legal essa imagem, justamente porque ela nos faz lembrar também do nosso relacionamento com os nossos pais e com os nossos filhos. Mas Deus está para além daquilo que nós também aqui vivenciamos nesse relacionamento paternal e também entre os nossos filhos. Deus como pai significa que ele é o autor, o protagonista, o patrono da aliança, de uma aliança que chama os filhos de Israel de filhos dele. E essa nova aliança que agora você e eu experimentamos em Jesus, ela é ressignificada também por conta do que o Espírito Santo faz em nós. Ele faz com que você e eu recebamos este espírito de adoção. Somos, portanto, filhos de Deus e podemos clamar a Deus como Pai. Jesus nos ensinou a orar o Pai Nosso nessa mesma perspectiva. Ele nos faz nos aproximar de um Deus que não está longe, mas de um Deus que está conosco, que se importa conosco, que se interessa conosco e que tem uma aliança de amor, de misericórdia, de lealdade para com você e comigo. Deus não nos lança fora do seu relacionamento. Pelo contrário, Ele fez todo um plano de salvação para você e para mim, e Ele mandou o Espírito Santo nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, para sabermos desse plano de salvação e para recebermos o Espírito de adoção. É maravilhoso. Olha, não celebre Pentecostes como se fosse mais um dia festivo da igreja. Você tem aqui algo valioso daquilo que Deus fez na tua e na minha vida. O terceiro aspecto que está relacionado com isso está nos versículos então 16 e 17. Como filhos de Deus, somos também chamados de herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Muito interessante esse aspecto. Então, vejam, ora, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito, ele testemunha a favor de nós. É como se ele carimbasse na tua identidade, na minha identidade, que nós somos filhos de Deus. E não só isso, que nós somos herdeiros de Deus. Olha só, no mesmo ato de Deus, através do seu Espírito, de testemunhar a nós que somos filhos, você e eu já ganhamos a herança. É muito interessante isso. Aqui tem essa linguagem até familiar, né, de um pai que tem herança para o seu filho. Ele não é só uma relação de pai e filho, mas há algo que esse pai deixa para o seu filho. E somos, portanto, herdeiros de Deus, mas ele acrescenta algo muito interessante. Somos co-herdeiros com Cristo. E aí ele termina esse texto com duas características que explicam para nós o que significa ser co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Aqui o apóstolo Paulo está lembrando não somente da nossa identidade, da nossa filiação a Deus, como filhos adotivos dele, mas ele também está lembrando que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, porque também foi sepultado como Cristo foi pela morte, pelo batismo, e foi ressuscitado por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Significa que nós sofremos também, somos colaboradores, vamos dizer assim, co-sofredores com Cristo. O sofrimento de Cristo também é o nosso.
Isso faz muito sentido, porque quando o Espírito Santo foi dado à igreja, aos apóstolos que estavam lá se reunindo em Jerusalém, eles receberam o poder para serem testemunhas do Evangelho de Jesus até os confins da terra. Mas qual foi a experiência deles? Perseguição, sofrimento, martírio, morte. A palavra testemunho no grego, que é a língua na qual o Novo Testamento foi escrito, tem a palavra testemunho, é a mesma palavra para martírio, martiria. Significa que nós, como cristãos, sendo filhos adotivos de Deus, sendo co-herdeiros de Deus, que recebemos dele a vida eterna, co-herdeiros com Cristo, sofremos também com Cristo os mesmos sofrimentos dele, no sentido de sermos perseguidos pela nossa fé, de não sermos compreendidos porque cremos em Jesus, ou muitas vezes até, como aconteceu no livro de Atos, com Estevão, o primeiro mártir da fé cristã, que foi morto pela sua fé. Ou seja, ser filho de Deus não significa sentar num sofazinho, assistindo Netflix, tomando um suquinho de laranja, como se a vida fosse um paraíso na terra. Não, a igreja de Jesus Cristo, ela é a igreja sofredora, é a igreja perseguida, não é a igreja wellness, não é a igreja que experimenta só coisas boas. Ela também vive a partir do sofrimento. Mas nós não somos só co-herdeiros do sofrimento, somos co-herdeiros também da glória de Jesus. Seremos, por fim, glorificados. Isso é muito importante você e eu sabermos. É isso que nos dá a base da nossa fé para sabermos quem somos em Cristo Jesus. E o Espírito Santo carimba isso para nós. O Espírito Santo nos testifica, ele testemunha para nós a respeito daquilo que são as bênçãos de pertencermos a Jesus, de sermos co-herdeiros de Deus e co-herdeiros com ele. Para finalizar, eu gostaria de colocar algo que é muito interessante nesse texto. O pano de fundo de tudo que nós ouvimos até agora tem a ver com o livro de Êxodo. É muito interessante isso. Se eu posso chamar Deus de Pai, de Abba, é porque tem a ver com o Deus da aliança, como eu disse antes. O Deus da aliança do Sinai, que chama o povo de Deus a partir da sua palavra. Deus se revela por meio da sua palavra, Deus revela a sua palavra ao seu povo, Deus está presente com o seu povo, guia o seu povo no deserto e Deus o adota como seu filho e promete para esse filho, o povo de Israel, a receber a herança, que é nada mais, nada menos do que a terra prometida. Essa mesma linguagem está no pano de fundo aqui do que Paulo fala a respeito do papel do Espírito Santo em Romanos capítulo 8. Somos filhos de Deus porque somos guiados pelo Espírito Santo, somos filhos de Deus e por isso podemos clamar Abba, Pai, somos filhos de Deus e portanto co-herdeiros com Cristo, herdeiros de Deus, para receber dele a vida eterna. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua comunidade. Hoje é o aniversário da sua comunidade, hoje é o aniversário da Igreja de Jesus, que vive não a partir do espírito desse mundo, que não vive a partir da tendência e do modo de pensar desse mundo, mas se deixa ser guiado, inspirado, capacitado e também consolado pelo Espírito Santo. Que esse Espírito esteja com você e habite contigo, hoje e sempre. Amém.